Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Já chegamos no ar o nosso Visão Geral de hoje, um olhar atento para os fatos do momento. E hoje vamos falar sobre o direito do consumidor. Quantos direitos nós temos, não é verdade? E para falar sobre esse assunto extremamente importante e atual, sempre atual, convidei o doutor Anderson Gianetti, especialista em direito do consumidor. Tá aí, todo elegante, querido Anderson, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui. Você é um dos que tem cadeira cativa aqui também, né, doutor? Tudo bem, Alberto? Muito obrigado pela lembrança. Sempre uma satisfação estar aqui na Rede Família, programa Visão Geral, que é um sucesso, hein? Ah, sem dúvida, tá sendo. Graças a Deus, né, Ângelo? O Anderson, o seu nome é francês, o Delby. Como é que fala? É Como é que francês, pronuncia? é Delby. Tem um Delby. biquinho aí, né? Delby. Tem que fazer um biquinho? Tem um biquinho. Olha que coisa, eu falei assim... pode falar. O pai da minha mãe, né, era descendente de franceses. Franceses. O Candinho, né? Muito bem. Aí eu perguntei pro Anderson, falou, Anderson, como é que se pronuncia o seu nome? Mas ele fez uma carinha tão belezinha. Delby. Eu tô falando Delbui, né? Que já fica no português mesmo. É verdade, é verdade. E o Gianetti é o italiano. Gianetti é italiano, então é uma mistura aí, né? É uma mistura aí de francês com italiano. Você tem essa cidadania italiana também? Eu não tenho. Eu fui atrás de toda a documentação. Um grande amigo que é especializado nesse tipo de pesquisa localizou lá em Carrara, lá a terra do mármore, né? Sim, do mármore Carrara. Na Itália, a certidão de nascimento do meu avô e de casamento do meu bisavô. Ai, que legal. Então a gente localizou. Mas é bom, você que está aí viajando o mundo todo. Então, Alberto, tem umas coisas que às vezes a gente pensa, né? Quando meu avô veio para cá em 1890, estava passando fome lá na Itália, não tinha emprego, era analfabeto lá. Aí veio para cá para fazer a América, né? Aí hoje a gente está começando a conseguir alguma coisinha diferente aqui na América. Voltar para lá parece que é só como turista, por enquanto, né? Mas tem muita gente que está deixando o Brasil aqui, está indo para a Europa, para algum lugar. Portugal está cheio de gente, você viu? Portugal está cheio de brasileiros, né? Estados Unidos também. Agora com o Trump lá, muita gente vai voltar, né? Vai voltar, vai ficar um pouco diferente, né, o Anderson? Bom, Anderson Gianetti é um advogado, engenheiro, né? Acima de tudo é engenheiro. Temos aqui, eu tenho o currículo aqui do Anderson, né? Você fez engenharia... Elétrica na Unicamp. Engenharia elétrica na Unicamp. Daí você trabalhou um bom tempo como... Trabalhei 10 anos como engenheiro de telecomunicações, né? Nas áreas de informática, hardware, software, centrais telefônicas, né? Ajudei a instalar uma das primeiras centrais de telefonia celular, né, em Brasília, nos anos 90, né? Então, realmente, a gente tem essa experiência e também acaba acrescentando um pouco, né? E o raciocínio lógico também, o 1010 vem daí, né? A gente acaba trabalhando muito bem essa questão do sim ou não, coerente, incoerente. Aliás, esse negócio de 1010 é uma coisa interessante. E tudo se baseia nisso, né? É linguagem de computador, linguagem binária. Linguagem binária. Mas como engenheiro, quando você ajudou a construir as antenas parabólicas, as antenas de celular e tal, você imaginou que as companhias de telefonia dariam tanto trabalho e serviço para você no futuro? Então, na época, nós trabalhávamos, era uma empresa que fornecia para as companhias da empresa do sistema Telebrás, né? Então, realmente, era uma outra época. Lembra que o telefone fixo era um investimento? Tinha gente que tinha várias linhas. Eu mesmo tive muitas linhas. Alugava. Tinha fila no plano de expansão. Depois você tinha o direito ainda a pegar algumas ações, né? Que o banco te dava e tal. Agora, a partir de 98, houve as privatizações, né? Coincidentemente, foi quando eu me formei em Direito, abandonei a engenharia e comecei a advogar, né? E com as privatizações, tinha aquela expectativa, como de fato aconteceu, de ampliar o acesso. Houve uma democratização, né, no acesso à telefonia. Na época estava começando ainda a telefonia celular. Lembra que os aparelhos eram uns tijolos, era uma coisa enorme, né? E era caríssimo. Sim, né? Sem dúvida. Quem tinha celular, mesmo aquele tijolão, era sinal de status. Sem dúvida. Ia nas festas, nas baladas, ficava lá se mostrando. Como a gente era bobo, tijolo, né? Era uma coisa, esse aí tá podendo. Né? Exatamente. E hoje, você veja, tem um celular, tem 2 aparelhos de celular, em média,
para cada habitante em assim, idade de atuação econômica. Tá, claro que não conta criança lógico, enfim, lógico. Né? Mas quem está inserido no mercado de consumo, em média, tem 2 linhas, no mínimo. Né? Então, realmente, houve uma universalização, houve uma democratização no acesso, acabou com esse conceito de propriedade, só que muito a desejar em qualidade e em preço. Né? Realmente pagamos as tarifas, talvez as mais caras do mundo. Temos, né? Aliás, se a gente for falar só sobre esse assunto hoje, o programa não dá, porque é uma coisa assim, né? Mas deixa eu qualificá-lo aqui para o nosso querido telespectador, embora você já tenha vindo aqui algumas vezes, mas na audiência sempre rotativa da televisão e tal. Bom, Anderson Janete, engenheiro elétrico, né? Formado pela Unicamp. Advogado formado pela PUC, pós-graduado em Direito Penal e Econômico pela Universidade de Coimbra. Do Chopal. Melhor universidade do mundo, né? Tá a única capaz de formar portugueses. Brincadeirinha com a colônia portuguesa. É verdade. Mas é excelente universidade. Atua nas áreas do direito administrativo, direito também civil, é civil que se fala? Não, os dois civil, penal, criminal. Aliás, esse negócio de tirar os assentos também é uma coisa que complica a vida de todo mundo que não tem. São varas cíveis. Varas cível. Então, na verdade, daí que vem o termo cível. Muito bem. E o principal que você mais atua, direito do consumidor, empresarial, eleitoral, penal, também trabalhista. Foi presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Campinas e coordenador do Núcleo de Direitos Humanos da Faculdade de Direito da PUC Campinas, professor, pós-graduado. Beleza, hein? Diretor do Procon de Campinas. Mas é muito currículo aí, pode coisa, né? Resumir isso aí. Mas é bom, né? Porque eu acho tão bonito quando você tem assim um currículo interessante, porque as pessoas hoje, não sei se continuam dando o valor que davam há algum tempo para o currículo das pessoas. Você sente que isso ainda é uma coisa muito firme? Eu acho que é importante quando a gente é jovem, né? Precisa se inserir no mercado, né? A gente vai ficando mais experiente, Alberto. A gente gosta de simplicidade, né? Então, o que é mais simples acaba sendo mais bonito, mais eficaz, rápido, né? Então, a simplicidade, até mesmo na advocacia, a gente costuma tem um grande amigo que fala assim, tem que ir no cerne da questão. Não adianta ficar floreando com assuntos periféricos. Vai no cerne que você não erra, né? E isso tem a ver, a gente prefere a simplicidade, acho que é o mais importante, né? Do que ficar aí... Claro, o currículo acadêmico é importante para quem pretende ministrar aulas, né? Então você tem que ter mestrado, doutorado. É importante talvez aí para assumir uma cadeira no Supremo, né? Nós estamos tendo aí recentemente aí muita polêmica, né? Então realmente ter um currículo, enfim, pomposo, acaba sendo muito bom. Mas eu diria, com a experiência, a simplicidade é melhor ainda. Melhor ainda, né? Muito bem. O que está na nossa cabeça ninguém tira, né? Ninguém tira. O conhecimento, é o que eu falo sempre, é isso né? que importa. É muito bom ser jovem e ter uma história maravilhosa, de repente, para construir pela vida, mas é muito bom você ter uma experiência e conhecer, por vezes, muitos caminhos e muitos atalhos que os jovens ainda vão percorrer. É uma coisa muito interessante, é uma bênção divina, com toda certeza. Nós, brasileiros, estamos correndo mais atrás dos nossos direitos, estamos deixando de ser meio bobos ou não? Ou ainda continuamos baixando a cabeça para um monte de coisa? Na época do regime militar tinha um general chamado Golbery Couto Silva. Ministro da Pasta sem passa, não é isso? Ele tinha uma frase famosa, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Então, realmente, eu diria que no direito do consumidor, a gente tem que estar sempre atento. Ontem mesmo, estávamos conversando com um amigo, né? Tomando um café da área empresarial. Ele começou a contar, falou, eu como empresário, eu sempre tentei agir da forma mais transparente possível, mas eu conheço algumas pessoas que agem de maneira, seja lesando trabalhadores, seja lesando o próprio consumidor, com produtos que ele paga mais barato por estar com a validade vencida, produtos falsificados, muitas vezes vende o original ou o falso como se fosse original, né? Então tem uma série de situações que acabam aí, digamos assim, desafogando na questão do direito do consumidor e sempre tem que ter uma vigilância. E a imprensa tem um papel muito importante, porque o direito do consumidor é um direito coletivo, não é? O meu contrato de cartão de crédito é o mesmo seu. É claro que o seu tem um limite maior do que o meu. Tá bom. Tem um valor maior, tudo, né? Mas as cláusulas são as mesmas. Então, toda a coletividade
de pessoas, né, que têm cartão de crédito se sujeitam àquelas cláusulas. Quando você fala na imprensa sobre cartão de crédito, todas as pessoas que têm cartão, são milhares, milhões até, acabam se interessando por aquele assunto. Aí você fala de energia elétrica, todo mundo tem energia na sua casa. Sob as mesmas regras. As mesmas regras, é o mesmo contrato, não é? Então, o direito do consumidor, por ser de natureza coletiva, ele acaba tendo essa, digamos assim, parceria com a imprensa na divulgação, né? E recentemente até tem um golpe aí que está ocorrendo em São Paulo, foi notícia, por exemplo, né, nas grandes redes aí de âmbito nacional, né, mas em São Paulo e em outros estados, débito de uma espécie, um falso plano de saúde na tarifa de energia elétrica. Tem uma resolução da ANEEL que autoriza, não é, que algumas despesas, desde que o consumidor concorde, sejam baixadas junto com a conta de luz. Né? Então você pode, por exemplo, aqui em Campinas tem renovação de jornal ou de revistas periódicas. Eu mesmo acho que pago na conta de luz. Aí autoriza, vem na conta de luz. Qual que é a vantagem para quem aceita esse tipo de débito? Né? É uma forma de ter o pagamento parcelado, enfim, mas também para quem recebe, é uma forma de minimizar a inadimplência, né? Porque conta de luz, se você não paga, vai cortar a luz. Energia, né? Isso. E descobriram isso, começaram a trabalhar no ramo de saúde, oferecendo uma espécie de plano de saúde com, enfim, atendimentos médicos em várias especialidades, exames médicos, e você paga um preço baixinho por mês, lá, R$ 29 por mês, R$ 28 por mês, na fatura de energia elétrica, né? E, posteriormente, quando você vai precisar do atendimento médico, você descobre que não é um plano de saúde, é um cartão de desconto, que lhe dá o direito de ter desconto nas consultas médicas que você vai pagar particular, descontos nos exames médicos que vai pagar particular. Mas isso aí o governo sabe disso. Em São Paulo, constataram isso nas contas da Eletropaulo na semana passada, mas é de uma forma mais ainda rasteira, né? Que o consumidor sequer sabia que o débito estava sendo feito. Como é que a Eletropaulo aceita? O consumidor não assinou nada. Exato, então. É uma fraude, né? Através do código do mas aí existe a parceria negativa. Alguém passou a cumplicidade da companhia. Um estelionatário passou nas residências, se identificando com o funcionário da companhia, pediu para ver a conta de luz. Lá tem os dados do consumidor, tem nome, o código da unidade consumidora, não é? E com base nisso, fez uma falsa autorização para o débito. Quem tem débito automático, como eu e você, dificilmente vamos observar, porque vem a conta de luz, todo mês, você acaba nem conferindo, né? E após alguns meses, mas o que é isso aqui? R$ 28 de débito, né? Plano de saúde pela conta de luz. É um golpe. E sabe que aqui no Procon de Campinas, nós identificamos isso em 2011, né? Já há 6 anos atrás. Você era diretor, né? Lá. Nós lacramos, inclusive, porque assim, ao ter as prestações mensais, isso é típica, uma característica de plano de saúde. E para ser plano de saúde tem que ser autorizado obrigatoriamente pela ANS, Agência Nacional de Saúde. E ninguém sai por aí abrindo um plano de saúde como abre um boteco na esquina. Tem que ter lastro, né? É como banco, você tem que ter estrutura para poder manter uma rede conveniada. Anderson, a gente fala muito aqui que o brasileiro, se ele usasse a capacidade que tem de criatividade para o bem, nós seríamos um país maravilhoso. Mas como eles usam para o mal? Aqui, a todo momento, quando sai algo importante, interessante, que de repente a gente fala, olha, vai ser muito bom para a gente isso aí daqui para frente, passou um pouquinho, a gente percebe que já tem uma engenharia enorme de pessoas trabalhando para fraudar um determinado sistema. Mas isso aí acontece, na minha visão, eu quero até a sua opinião, em razão da própria impunidade. Você não acha que tem muito a ver com a impunidade, essas tramas do mal, essas quadrilhas que se formam exatamente para praticar o mal? Mas essa também, Alberto, é uma característica do estelionatário, né? Quem pratica estelionato é um indivíduo extremamente inteligente, muito criativo. Ele não trabalha, é um criminoso que não trabalha com violência, ele não usa armas para pegar o seu dinheiro. Ele usa a inteligência, misturado com o oferecimento de alguma vantagem, né? Veja, nessa semana saiu uma notícia sobre esse aplicativo para utilização de carros, o Uber, né? Uber, tá. Já tem site falso do Uber,
onde a pessoa, ao se cadastrar, está dando os dados, nome, CPF, cartão de crédito, e com isso estão clonando cartões de crédito com base em falsos sites do Uber. Né? Então, olha a criatividade. E são indivíduos que, além de inteligentes, eles trabalham na penumbra, na escuridão. Né? Quando você cai num golpe desse tipo, a grande dificuldade é localizar o criminoso responsável. No ano passado, no final do ano, a gente teve essas épocas que antecedem o Natal, né? Está entrando o 13º, a economia está começando a aquecer, é comum acontecerem golpes, né? Principalmente contra idosos, pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade de compreensão. Né? Olha um golpe que é muito comum, né? Ligam na sua residência, né? Geralmente na casa de alguém de mais idade, né? E aí informam, olha, aqui do central, é da central de atendimento do banco tal ou do cartão de crédito tal, nós identificamos uma compra num valor elevado, estamos ligando para saber se realmente foi a senhora que fez, foi o senhor que fez. Não, eu não comprei nada de R$3.000 nessa loja. Então posso bloquear o cartão? Não, pelo amor de Deus, bloqueia. Então tá bom. Estamos orientando, estamos bloqueando, mas estamos informando que logo mais passará um motoboy na sua residência para retirar o seu cartão, que ele será inutilizado. E com base nisso, o cidadão passa lá achando que está contribuindo, que vai ser expedido um novo cartão. Veja, Alberto, com o número do cartão que tem na frente dele, mais o código de segurança que tem atrás, você faz compra pela internet. Né? Nós conhecemos casos aí de pessoas de idade avançada e aí vira uma controvérsia. Já existe uma jurisprudência no STJ em Brasília que quando o consumidor contribui entregando a senha do cartão ou o código de segurança, a responsabilidade não é do banco. Como que você vai ser ressarcido desse prejuízo? Nós conhecemos casos em que os estelionatários eles chegam ao requinte, né, de informar, olha, pode cortar a bandeira do cartão, né? O motoboy vai passar na sua casa, você vai entregar um cartão já recortada a bandeira. Recortar a bandeira do cartão não quer dizer nada. Para a internet não quer dizer nada também. Não quer dizer nada. Né? Agora... E além disso, retornam mais tarde, olha, o motoboy já trouxe, agora eu preciso da sua senha para poder terminar de dar baixa. E tem pessoas que passam a senha também eletrônica. Duas coisas. Primeiro, quanto ao aspecto de que o banco se exime da responsabilidade quando é entregue o cartão, também tem sentido porque pode haver pessoas de má fé e que, mancomunadas com outras pessoas, olha, tá aqui o cartão, você vai lá, você faz tudo, e aí nós vamos ver o que vai acontecer com o banco, aquela coisa toda. Bom, esse é o primeiro aspecto. Segundo, como evitar, se de repente alguém que está nos assistindo recebe um telefonema dessa natureza? O que tem que fazer? Perfeitamente, importantíssimo, né? Na verdade, você tem que confiar na ligação que você faz para o banco. Na ligação que você faz para a empresa, não quando alguém liga para você se dizendo da empresa. Né? Isso já foi, já há alguns anos acontecia isso, do cidadão se identificar como sendo da companhia telefônica, pedir para digitar uns números lá, para ver se o seu aparelho estava funcionando corretamente. E ao digitar aqueles números, você estava clonando o seu telefone. Né? Então assim, não acredite em quem liga para você. Ninguém liga para você despretensiosamente. Algum problema, ou está querendo vender alguma coisa, uma central de telemarketing, ou é um golpe que está para ser aplicado. Então, em primeiro lugar, desconfie de quem está ligando para você. Alguns até ligam, é engraçado, Alberto. Outro dia me ligaram, olha, para a sua segurança, você deve informar seu CPF e sua data de nascimento. Olha, desculpe, eu não compartilho por telefone dados pessoais. Mas isso não é dado pessoal, você está enganado, não é dado pessoal. Não, dado do seu nascimento não é. Tem um amigo que é delegado de polícia, ele vai até nos limites, ele fala até palavras de baixo calão, né? Ele é muito sutil, ele fala, olha, me informa a cor da sua peça íntima, por favor. Olha né? aí. Então, não, mas o senhor está extrapolando. Extrapolando está você, querendo saber meu CPF, eu não te conheço. Então a gente tem que duvidar. Ligou para você, duvida. Porque tem uma coisa, eu vou te fazer uma pergunta agora, você vai responder depois do intervalo. Por exemplo, quando a pessoa diz assim, olha, então você precisa me passar os dados e tal, e se a pessoa fala, não vou passar nada, eu não fiz compra nenhuma, se o meu cartão foi clonado, aí é um problema que o banco nós vamos resolver depois na justiça e tal. O Anderson, bom, respondendo então a pergunta que eu deixei no primeiro bloco, se a pessoa liga
e diz que tal, fizeram uma compra grande. Se ela tem a consciência de que ela não fez a compra, ela fala, não vou passar nada, se quiser bloquear o cartão, bloqueia ou não. Ela tem alguma responsabilidade sobre a clonagem? Nenhuma. Nenhuma, mas assim, o ideal é o quê? Você tem o número do banco ou do cartão, liga para o 0800 do cartão, que tá e no pergunta cartão. Se tem alguma coisa estranha. Informa, recebi uma ligação, né, de alguém. Se alguém ligou para você, você não conhece, não é a prática. Outra coisa que também é uma medida muito interessante. Agora, com a tecnologia, os smartphones têm aplicativos onde você, ao instalar o aplicativo do banco ou do cartão de crédito, você também recebe mensagens em SMS toda vez que uma compra é feita. Sem dúvida. Então você confirma. Acabei de passar o cartão aqui no restaurante. Vai sair lá na tela do seu aparelho de celular. É bom instalar isso para evitar, caso ocorra, né? Muitas vezes existem compras fora do perfil, né? Acabou de sair uma compra no seu cartão na Argentina. Se você não viajou para a Argentina, é óbvio que houve uma clonagem. Agora, né? Você não pode fazer como fez o Alberto César, que comprou uma assinatura há tempos atrás aí da aviação e era tudo em dólar. E aí o dia que vem aqui, você olha lá um débito feito nos Estados Unidos, achar que não é seu, você cancelar o cartão, bloquear tudo. Foi o que eu fiz. Aí deu um trabalho danado, aí teve que vir novo cartão e tal. Então você marca direitinho. Mas tem mais um detalhe, hein, Alberto? A gente falou de telefone, você não confiar em quem liga para você. Agora, a gente tem que lembrar, com a proliferação da internet, a gente tem que tomar cuidado com as informações que a gente coloca na rede, né? Você está lá no Facebook, né? Eu, por exemplo, acabei de postar com o Alberto César ao vivo no programa Visão Geral na Rede Família. Lá você escolhe essa postagem, quais pessoas vão poder ver, né? Então ela pode ser pública, pode ser só para os melhores amigos, pode ser só para a sua família, né? E tem pessoas que colocam no Facebook, nas redes sociais, informações demais. Sim. Né? A não ser que você use com cunho profissional, né? Alberto César, jornalista, você tem todas as suas informações de contato. Fora isso, para quem interessa saber que você tem filho, tem neto, netas, né? E isso pode ser utilizado também como fonte para golpes. Olha aqui. Golpe do sequestro, golpe do carro quebrado. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui, que quando muita gente faz aquele check-in, quando chega num determinado lugar. Eu parei de fazer isso. Isso não pode fazer. Vamos imaginar. Você já deve ter recebido, bom, talvez não, mas muita gente recebe aqueles telefonemas que, eu tô aqui com a sua filha, e aí e alguém imitando uma voz e na hora do desespero você acha que é a filha mesmo, ou o seu filho e tal, né? Aí ele vai lá na rede social, vê que a pessoa postou, a filha postou, dando check-in. Vira copos. Vira copos. Tá. Vai ficar 3 horas fora do ar, sem telefone. Não. E outra coisa, olha, eu tô com a sua filha aqui, sua filha estava aqui no aeroporto de Viracopos, pronto. Aí dá um check-in no restaurante e tal. Isso é muito perigoso. Essas informações são muito perigosas. Eu posto muito coisas públicas, o quê? Estou chegando no estádio de futebol para narrar o futebol e tal, mas é isso aí, mas eu não compartilho particularidades. Profissional. Não, agora uma foto de um aniversário da sua família. A quem interessa colocar publicamente? Né? Talvez a sua família. E tem ferramentas onde você pode restringir essas visualizações. Ou não publica. Ou restringe as pessoas que podem ver. Quem pode ver essas fotos são pessoas da minha família, por exemplo. Né? Muito bom. Doutor, o senhor que é advogado, quando o entrevistado vem e o entrevistador não consegue fazer nenhuma pergunta que foi programada, porque o entrevistado dá explicações maravilhosas, a quem eu reclamo? Reclama comigo mesmo. Vou parar de falar. Não, Anderson, que delícia, porque a produção sempre prepara algumas coisas, mas você trouxe aqui assuntos extremamente atuais, importantes, e é muito, muito interessante que a gente fale. Que ótimo, obrigado. Bom, então agora nós vamos pular de assuntos para lá, de assuntos para cá. Me diga uma coisa, os bancos agora podem tomar o carro das pessoas mais rapidamente do que podiam quando há uma inadimplência? Mudou a lei, né? Então teve uma mudança no final do ano retrasado, né? A busca e apreensão era um decreto-lei da época do regime militar, 1969. Tá. E que tinha um trâmite processual que acabava tendo uma certa demora para que o carro fosse restituído em caso de dívida, né? Como que era antes.
era obrigatório aguardar um prazo, geralmente 3 prestações não pagas. Aí havia uma notificação extrajudicial por cartório e um oficial do cartório para te notificar pessoalmente. E de posse dessa notificação pessoal, aí sim é que poderia entrar com ação, que é uma espécie de uma liminar de busca e apreensão. E mesmo tendo sido concedida a liminar de busca e apreensão, se a pessoa devedora depositasse 40% do valor da dívida, que era chamado de purgação da mora, o carro continuava na posse do devedor, enquanto discutia o mérito, se o juro estava correto, se a prestação tinha ou não sido efetivamente paga. Mudou para quê? Agora a coisa está muito mais simples, né? Não precisa mais ter notificação em cartório, não precisa mais esperar 90 dias. Desde o primeiro dia de atraso, eu não paguei a prestação do dia 10. Né? No dia 11, o banco já pode enviar uma notificação por aviso de recebimento pelos correios. Não precisa ser recebida pessoalmente, tem muita gente que mora em condomínio. Então, basta que o porteiro do seu condomínio assine o recebimento, já é dado como notificação válida. Que coisa! Né? E de posse da prova de que alguém recebeu, não necessariamente você, mas um porteiro de prédio, enfim, de posse dessa prova, é possível entrar com ação e não tem mais a possibilidade de depositar 40% da dívida enquanto se discute. Você tem que pagar em 5 dias a dívida total, porque passados os 5 dias sem pagamento, o carro sai da sua propriedade, vai para o banco e o banco está autorizado a vender para outra pessoa, leiloar, enfim, né? E você ainda fica com a dívida para ser paga. Vou dizer uma coisa para vocês. Os bancos nunca tiveram tantos carros como vão ter a partir de agora, porque a inadimplência está absurda. É tudo por conta. Nós estamos com um índice de desemprego absurdo, a economia está estagnada, está tentando dar uma recuperada agora. Mas pode ver que tem um setor que está prosperando, o setor de leilões, né? Você veja que tem aí várias empresas, né? Na área de leilões aí que estão... Agora, mas isso aí já é líquido, certo? A coisa, você pode recorrer você pode sempre, mas... É difícil porque você vai perder o carro e vai ficar com a dívida, né? Ou paga. Qual que é a nossa orientação, né? Não deixe atrasar. Se atrasou, ou se aquele mês você está com perspectiva de que não vai conseguir pagar, entre em contato para tentar renegociar, né? Negociação é a palavra-chave a partir de agora. Lembrando sempre, pelo Código do Consumidor, sempre que houver um fato posterior ao contrato, um fato imprevisto, a gente chama de fato superveniente. Depois, quando você contrata, você não está pensando em não pagar. Sim. Mas, por algum motivo, você deixou de pagar. Eu fiquei doente, tive que gastar com remédios, eu fiquei desempregado, arrumei um outro emprego, meu salário caiu, né? Sempre que tem um fato desses que te traz a incapacidade de pagamento, o que muda substancialmente a sua capacidade de pagamento, o Código do Consumidor garante o direito de renegociar as bases. Então, não espere vencer, no caso de dívida de carro. Procure antes para tentar parcelar. Sentar. E cuidado, Alberto, proliferaram também empresas que prometem redução de juros e tal. Vamos falar disso aí já. Toma cuidado com isso. Vamos falar disso aí já. Você vê como? Anderson Janete, extremamente inteligente, tem uma didática para falar, explica direitinho. Doutor Anderson, por que tá Ângelo hoje comigo? Não sei porquê. Ângelo Barioni, você falou dele ontem. Falei bastante dele ontem. Do Ângelo e do Ítalo. Ângelo e Ítalo Barioni. Forte abraço para eles. Grandes, são meus amigos também. O Anderson, então essas empresas, que cuidado que o pessoal tem que tomar? Existe como você pode diminuir a prestação, é um refinanciamento, não é? Então, pelo Código do Consumidor eu vou refinanciar, mas isso significa o quê? Vai baixar juros? Não vai. Não. Depende do mercado. Numa expectativa de queda inflacionária, os juros podem baixar. Então, 2 anos atrás, você fez um financiamento com taxa de juros, no caso de automóvel, a 2%, pode ser que hoje você encontre por 0,99%. E aí você pode, desde renegociar uma taxa nova, diretamente com o banco, como também fazer a portabilidade para um outro banco ou outra financeira. Então, mas o interessante, nesse caso aqui, nada contra as empresas que se estabelecem para fazer esse tipo de serviço, mas a primeira coisa que a pessoa tem que procurar é pelo banco, uma renegociação diretamente com o banco. Inclusive, essas empresas que prometem a redução de taxa de juros, não dá mais, né? Muito claramente.
A Constituição de 88 tinha um artigo que limitava a taxa de juros em 12% ao ano. Mas esse artigo não foi regulamentado pelos nossos deputados e senadores. Em 2003, teve uma emenda constitucional que retirou essa limitação de juros na Constituição de 12%. Então, desde 2003, nós já estamos em 2017, faz 14 anos. Não é praxe mais, nós como advogados, não utilizamos mais a tese da limitação de juros a 12%, porque é inconstitucional, não dá mais. Não tem mais limitação de juros na Constituição. O que é estabelecido hoje, segundo a jurisprudência, é, se o contrato falava claramente da taxa de juros, você não tem como discutir ou dizer que foi enganado ou dizer que, enfim, juros estratosféricos, juros absurdos. Você aceitou aquela taxa quando precisou de dinheiro. Agora cumpra com a sua obrigação. E aí proliferaram, até por conta dessa lei de busca e apreensão antiga, não é? Que trazia uma série de facilidades aí no quesito tempo, ganhar tempo para quem estava devendo, passaram a proliferar essas empresas que prometem redução de juros, né? E, na verdade, elas se utilizavam das brechas dessa lei antiga, né? Até novembro de 2014, né, essa lei antiga ela previa o quê? 3 meses, né? Mas aí, você vai nessa empresa, a orientação que te dão é esconda o seu carro. Esconda o carro, não vai entrar com uma defesa para baixar a taxa de juros ou para discutir se está correto ou não a cobrança. Esconda o carro, que ao esconder o carro, a busca e apreensão vai ser infrutífera. Você também não pode usar o carro. Se andar na rua e tiver uma blitz, o carro vai ser apreendido, né? Esconde o carro depois de 3, 4 anos sem o carro, com o carro escondido, isso é considerado um crédito podre para o banco, ele passa para uma empresa de cobrança, que o que ela receber, o que ganhar, ganhou, caiu na rede é peixe. E a empresa de cobrança contratada pelo banco para administrar esses créditos podres, geralmente negocia descontos para poder quitar o débito. Lembrando que pelo Código do Consumidor ninguém pode ficar com o nome sujo no Serasa por mais de 5 anos. Então, quando está na iminência... isso? Caduca? Então, caduca, enfim, essa negativação, né? E a própria ação de cobrança, ela acaba perdendo o seu objeto após um longo período, sem ter a satisfação do crédito. Né? Então, o que a empresa te orienta? Esconder o carro, não usufruir do bem que você está comprando com muito sacrifício, o carro vai desvalorizar, você não vai poder vender para ninguém, né? E com isso, é uma forma de burla, na verdade. Mas se houver uma denúncia, né? Alguém pode... O cara, na OAB, por exemplo, repente, é muito comum, muito comum a OAB receber denúncias contra essas empresas por estarem prometendo serviços de advocacia, né, sem efetivamente cumpri-las. Na justiça já estão sendo condenadas por publicidade enganosa, por prometer redução de juros quando não há base legal para isso. Redução de juros é como? Negocia a portabilidade bancária para uma financeira que pratica uma taxa de juros menor do que aquela que você pactuou originariamente no seu financiamento. Muito bem. Olha aí. Bom, deixa eu ver se dá para pegar o doutor Anderson aqui ainda, não? Você está aqui? Vamos ver aqui, ó. Porque aqui está o aplicativo da Rede Família, tá aí, ó. Ainda está falando aqui. Chique esse seu celular, hein, tá vendo? Esse aqui é um celularzinho, um smartphone muito gostoso. Seguinte, eu tenho o aplicativo da Rede Família, você pode ter aí o aplicativo da Rede Família também, né? Você tá vendo aí, agora você vê até minha mão passar em frente aqui, eu derrubo o cinegrafista, sou diretor de TV toda hora. Então é o seguinte, vá lá no seu smartphone, tanto que seja ele Android ou também do sistema iOS, baixe o aplicativo da Rede Família, em tempo real você acompanha toda a programação da Rede Família e tem também claro, o site redefamilia.com.br, pelo site também você acompanha em tempo real e navega, se entretém aí com todas as publicações do site redefamilia.com.br. Doutor Anderson Genetti, um papo extremamente gostoso aqui. Bom, também esse assunto é um assunto muito interessante, mas vamos falar um pouquinho aqui. A gente fala em direito consumidor. No Espírito Santo, que está hoje um país diferente. O Espírito Santo virou um país em guerra. Calamidade pública, né? Calamidade pública, uma coisa terrível, lamentável. Num país onde a gente está vendo, onde você tem várias personalidades políticas presas, governadores sendo caçados, porque isso aqui virou um negócio terrível. De uns anos para cá, a coisa ficou muito complicada no Brasil. Mas o que está acontecendo no Espírito Santo, por exemplo, esses comerciantes, agora não vou nem falar do consumidor, esses comerciantes
eles que perderam muito, foram saqueados e tal, eles podem entrar com uma ação contra o governo estadual para se ressarcir do prejuízo? Você responde já, tá bom? O Anderson, pessoal do Espírito Santo, os comerciantes que foram saqueados e tal, eles podem processar e, se processarem, tem alguma chance de ganhar contra o governo do estado? Eu acho difícil, viu, Alberto? Difícil ganhar ou difícil entrar ganhar. Com o processo? Pode processar, porque a Constituição garante o acesso à justiça, né? Mas é o seguinte, no Código Civil está escrito o quê? Sempre que houver um ato ilícito, sempre que alguém causar um dano, existe a obrigação de reparar o dano. Então, quem é responsável por um dano vai ser obrigado a reparar este dano, né? Então, a princípio, no caso lá, que está fora de controle, no limite, pode-se imaginar que quem está originando essa confusão toda seria uma paralisação, talvez lá, de pessoas, de familiares dos policiais, enfim. Não sei se tem um sindicato por trás. Quando há uma organização civil, enfim, uma associação com o CNPJ, é mais fácil de você identificar. Caso contrário, são as pessoas que estão lá participando daqueles movimentos, aquelas manifestações. Então, causou dano, é obrigado a reparar. Qual é o problema? O Código Civil também estabelece que essa obrigação de reparar os danos não existe em casos fortuitos de força maior. Então, existem situações que saem fora do controle, em que a calamidade está instaurada, um acidente da natureza, um tufão, um terremoto, não é? E numa circunstância como essa, que sai fora do controle completamente, né, talvez seja utilizada essa argumentação do caso fortuito para eximir a responsabilidade pela reparação dos danos. O governo do estado, ele simplesmente vai dizer: eu não tenho dinheiro para pagar nem os policiais que estão querendo no momento, mas que eu vou ter dinheiro para indenizar também. Mas eu acho que esse é um momento de reflexão, sabe, Alberto? No ano passado, por exemplo, tivemos eleições que renovaram as câmaras municipais, as prefeituras. Daqui a mais 2 anos, eleições para presidente, governador, deputado, enfim. Mas a gente está padecendo, na minha opinião, de uma crise de representatividade. Sem dúvida, né? Sem a dúvida. sociedade civil é chamada para pagar impostos com pontualidade. O IPVA está aí para pagar desde janeiro, o IPTU agora em fevereiro. Você compra qualquer coisinha, água mineral, refrigerante, alimento, tem ICMS. Tudo, né? imposto, então, tem embutido em você tudo. Você paga os impostos com pontualidade, mas não tem o retorno. Não tem o retorno e, além disso, parece que esses valores não são suficientes para as necessidades de saúde, educação e segurança. Bom, sem contar os políticos que estão envolvidos em escândalos, enfim. Eu gostava, e a gente imagina, toda vez que acontece alguma coisa, a resposta vem imediatamente para você. E ainda os políticos roubando o que eles estão roubando e tal, não sei o quê. De repente a gente acha que tudo que está acontecendo é por causa da corrupção. Também concordo, acho que é grande parte, mas existe uma falta de habilidade de administração, que é uma coisa impressionante, né? A falta de competência absurda. Eu já li um colunista do Globo, lá do Rio, com a tese da desobediência civil, que é uma tese que veio lá das colônias americanas, né? Quando um governo não é legítimo, não é? É justo você não pagar imposto, é justo você não seria ótimo, né? contribuir, né? Até porque quem faz as leis que te obriga, né, a cumprir, nós estamos vendo aí rebeliões de presídios, né? Mas quem é que fez as leis que trancafiou aquele pessoal lá todo, né? Daqui a pouco a gente vai ter que passar por uma revisão da nossa sociedade, do nosso pacto social. Anderson, quero te fazer pelo menos mais 2 perguntas aqui. Nós temos aí mais uns 4 minutinhos, né? Mas dá tempo, com toda certeza. Choveu muito. Choveu, mas muito. Vários carros rodaram e tal, não sei o quê. Seguro paga esses carros? Depende da apólice, né? Existem algumas apólices de seguro que excluem expressamente acidentes decorrentes da natureza, né? Enfim, a mesma teoria do caso fortuito que eu acabei de comentar aqui. A dica qual é? Quando você for renovar o seu seguro todo ano, cada vez paga mais, porque devido à segurança ele fica mais caro, mas pergunte para o seu corretor se existe cláusula de cobertura de acidentes da natureza. Inclusive no caso de seguro residencial. A gente teve aqui em Indaiatuba recentemente, há alguns anos, um tufão, né? Destelhou a cidade inteira e os seguros não cobriram porque não tinha essa cláusula. Peça, fica um pouquinho mais caro, mas na hora de renovar a apólice você acaba incluindo essa proteção.
E tome muito cuidado na hora de você assinar, veja direitinho, porque eu mesmo fiz um seguro residencial e um determinado vendaval aí causou um pequeno Campinas, dano. no ano passado aqui teve, né? Tinha aquele quiosque que estava ali, saiu e tal, mas eles exigiram tanta coisa para que eu fosse buscar, porque tinha que pegar o epicentro do vento que não sei... Aí eu falei, não tenho condição, é um negócio, então a gente precisa ver também uma forma da coisa ser um pouco mais simplificada. Bom, esse é um assunto. Outro detalhe, a gente tem recebido aqui algumas perguntas que são feitas pelos telespectadores. Se você vai a um supermercado e tem uma embalagem lá, por exemplo, de meia dúzia de copos, mas eu quero comprar um copo só, a embalagem custa, sei lá, X reais, mas eu quero comprar um copo só, embalagem fechada e tal. O comerciante é obrigado a abrir para te vender um copo? Eu diria que não. Essa é uma bandeira do deputado Celso Russomano, né? Eu conheci o deputado há mais de 20 anos atrás, num momento de muita dor. Meu pai internado no hospital, ele tinha acabado de perder a esposa, ele é um jornalista brilhante, mas devido a essa circunstância pessoal de muita dor, ele acabou enveredando pela questão da defesa do consumidor. É uma bandeira dele, a venda unitária, mas eu diria que a Constituição estabelece que ninguém é obrigado a fazer algo, deixar de fazer, senão em virtude de lei. Não é no grito que você vai levar o produto unitário. Tem que ter uma lei que autorize a venda em um. E tem padrões da indústria. O iogurte sai em cartelas de 6 unidades, mas tem também determinadas marcas que produzem uma só. Tá. A bolacha sai em pacotes de 200 gramas. Você não compra uma bolacha. Você não compra uma bolacha. Tá. O cigarro vem 20 unidades. Você não compra um cigarro, exceto se houver a liberalidade do comerciante. Como é comum em alguns estabelecimentos, em mercadinhos de bairro, né? Ele vende um papel higiênico, mas cobra mais caro para isso. E veja que o padrão da indústria mudou. Ultimamente, devido à solidão de muitas pessoas, tem lá comidas prontas para serem feitas, lasanha, macarrão, sopa, para uma pessoa, né? Sim. Então, realmente, é o padrão da indústria que dita isso. Não manda abrir para pegar metade só daquela embalagem. Não tem lei que obrigue. Você tá de dieta. Exatamente. Não, é por isso que existe o fone 151, que a gente criou aqui em Campinas e tem em outras localidades. 151 é o fone do PROCON. Em caso de dúvida, não entre em estresse com o comerciante não entra em estresse com o consumidor. Liga o 151 e tira essa dúvida. Você já veio aqui 3 vezes, adorei demais todas as vezes, mas a de hoje superou. Fantástico. Roberto, obrigado. Fantástica Estou com vontade de chorar aqui, né? Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Um forte abraço a todos os espectadores. Um abraço pro Osnei, querido Osnei, o rei da tapioca. Amiguinho da jovem, Osnei Ricardo. Falou. Salve, Osnei. Paulino Neves também. Isso aí, meus amigos. Olha, gente, finalizamos aqui a entrevista deliciosa aqui com o Anderson Gianetti, especialista em direito ao consumidor. Falamos de coisas extremamente importantes. Olha, pegue para você. Cuidado, hein? Muito cuidado, tá bom? É isso aí, gente. Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vambora, querido? Vambora. É isso aí. Muita sorte.